todos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a execução por quantia certa contra devedor solvente. Nós terminamos na aula passada penhora, né? Nós ficamos aí um bom tempo falando de penhora, penhoras especiais, né? Especialmente agora, nas últimas aulas. Então, nós, para concluir a chamada fase instrutória, a fase instrutória ela é composta por penhora e avaliação. Então, nós vamos então dar o prosseguimento, então, aqui da nossa análise, né? Então, falando sobre a avaliação. Então, a avaliação, ela compõe a chamada fase instrutória. Nós vimos neste procedimento, que é por execução por quantia, que usa a técnica da expropriação. Então, nós já vimos a fase postulatória, que foi a petição inicial, a admissibilidade da petição inicial, né? Citação, né? E na citação nós temos a possibilidade do arresto executivo, e depois da citação nós temos as posturas do executado. Comentamos sobre isso. Aí nós adentramos na chamada fase instrutória, que é composta pela penhora e também pela avaliação. Então, como terminamos penhora, vamos então comentar hoje a avaliação. Avaliação do quê? Dos bens que foram penhorados. É o parâmetro econômico da execução, é a avaliação. Então tem que ser atribuído valor àqueles bens penhorados, né? Então, e aí depois a nossa próxima fase nós vamos para a fase expropriatória. Então depois da fase instrutória nós vamos para a fase expropriatória e depois satisfação, né? Fase satisfativa, que é o pagamento. Essa é a tônica desse procedimento aqui de execução por quantia, né? Então, você busca penhorar o patrimônio do devedor, lembra que o devedor responde com o seu patrimônio. Depois que o bem foi devidamente penhorado, houve a formalização das penhoras, intimação do devedor ou dos interessados, vamos então proceder à avaliação, tá? Então, esse é um ponto de amarração importante. Que nós vamos, então, analisar, tá? Só pedir aqui para prender minha cachorra. Aqui chorando aqui na minha porta. Então, olhem só. Vamos, então, são poucos artigos aqui referentes à avaliação. Então, e depois nós vamos falar, então, começar a falar sobre as técnicas expropriatórias. Eu até já fiz uma apresentação para vocês, né, das técnicas expropriatórias. Eu estava explicando a questão da penhora de frutos e rendimentos, né, que antigamente eram chamados de usufruto judicial. Então, isso foi mantido na nossa sistemática, né, até coloquei aqui para vocês, né, fiz essa análise, né. Então, isso é um ponto de amarração importante, tá? Então, depois que eu falar sobre a avaliação, nós vamos, então, analisar a adjudicação. Então, eu acho que, por hoje, nós vamos parar aqui. Não vai dar tempo da gente analisar as demais hipóteses, tá bom? Então, vamos falar, então, de avaliação dos bens penhorados e adjudicação, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, então, separei aqui, são 6 artigos apenas, né, que versam, né, sobre a avaliação, né, e trouxe aqui também, como são poucos artigos, a análise não é tão extensa, então vamos fazer uma análise destes artigos, então para você mentalizar, né? Pois bem, o artigo 870, ele nos traz a informação de que a regra, né, é que a avaliação é feita pelo oficial de justiça. Então lembre-se, a avaliação é o dimensionamento econômico do bem penhorado. É algo diretamente ligado à finalidade executiva, né? Então, você teve o bem penhorado, que vai ser depois expropriado, então nós precisamos de um parâmetro. Essa é a grande questão, precisamos de um parâmetro econômico. Esse bem vai ser vendido, esse bem vai ser adjudicado, por qual valor? O valor da avaliação. O sistema impõe que é uma atividade do oficial de justiça, como você pode ver aí no artigo 870, né? Então, a avaliação ela é
feita pelo oficial de justiça, né? E eu lembro que antigamente nós tínhamos uma separação de funções. Eu já vou para 18 anos de formado, né? Eu lembro quando eu fazia estágio ali, no início dos anos 2000, havia uma separação entre as funções. Nós tínhamos um oficial de justiça comum, que cumpria mandados, né, de penhora, mandado de citação, né, intimação, enfim. E tínhamos um oficial de justiça avaliador. Eu lembro que eu era estagiário e eu ia no banco recolher a taxa, né, de pagamento, as custas, né, do oficial. E eu lembro que o código para os oficiais normais era 1, e o valor também, e tínhamos o oficial de justiça avaliador. A taxa era outra, o código era outro. E nós tínhamos que nos atentar para esses códigos, né, de pagamento, para ficar registrado depois. Então a gente ia lá, pegava a guia, né, e tinha a discriminação, oficial de justiça e oficial de justiça avaliador. A atividade era uma atividade separada. Então, naquele primeiro momento, quando você ia pedir um mandado de citação, para ser feita a citação por oficial, que o oficial, lembra, tem a prerrogativa de fazer o arresto executivo, você recolhia uma taxa, uma guia de custas. E depois do bem devidamente penhorado, você tinha que recolher as custas do oficial de justiça avaliador. Então havia essa separação. Nós tivemos uma reforma no início dos anos 2000, salvo engano em 2001, que acabou por unificar a atividade, né? Então, essa unificação, então, até foi objeto de muitas críticas, né? Então, ali no início dos anos 2000, e os oficiais passaram a fazer também as avaliações, né? Então, isso gerou, eu lembro até que gerou um mal-estar, né? Eu conhecia alguns oficiais à época, né? Então, eu lembro de uma conversa entre um deles, né? Eles falando, mas a gente não tem preparo para fazer avaliação, a gente não recebeu treinamento, né? E naquela época, meus caros, nós não tínhamos os mecanismos tecnológicos que nós temos hoje. Hoje nós temos aplicativo que você digita, por exemplo, a placa do carro, já sai a FIP. Já sai o valor da FIP do carro, da moto, né? Qualquer bem que tenha registro no Renavan, né? Chama placa FIP, né? O aplicativo. Então, você tem o Google, você tem sites especializados, né, que vão atribuir valor. Então, é muito fácil hoje você saber quanto custa algo, né? Só você jogar no Google, digita lá naquele link shopping, né? Tem um link lá escrito shopping, você vê o preço aproximado, né? Então, dá para você extrair uma média, né? Então, mas naquela época nós não tínhamos o Google. Né? O Google estava começando, né? Não tinha a popularidade como tem hoje. Então, e esses aplicativos, smartphone, muito menos. O celular era para falar mesmo, aí mandar o SMS, né? E era caro. Enfim, então você tinha que ter algum preparo, alguma formação, algum treinamento, né? Isso, obviamente, gera um mal-estar entre os oficiais de justiça, né? Que nem todos eles tinham o devido treinamento, ou não estavam acostumados com aquilo. Tanto que nós temos um precedente do STJ, muito interessante, que fala que caso a avaliação feita pelo oficial de justiça não apresente condições técnicas mínimas para saber os critérios, né, não tem um mínimo fundamento para saber como que ele chegou naquele valor. E esse é um problema que, quando as avaliações são feitas pelos oficiais de justiça, eles não fundamentam direito, né? Então, é uma caixa preta, né, do judiciário aqui, da execução, obviamente, porque você não tem muitos elementos críticos, né, para fazer a devida impugnação, né? Então, é muito comum você ver laudos dos oficiais de justiça sem qualquer tipo de avaliação. Então, e você acaba não compreendendo quais são os critérios que foram considerados por eles para mensurar economicamente aquele bem, né? E acaba gerando incidentes. Vamos ver aqui, tem um artigo aqui que permite uma nova avaliação, artigo 873, né?
ele permite uma nova avaliação, verificando que houve erro, houve falha, né? Enfim. E acaba, sempre que você falar em incidentes num processo, você vai estar falando em atrasos. Isso é relevante para um credor que quer receber logo. Isso é relevante para um autor de uma ação que, por exemplo, já esperou muito tempo. Esperou transitar em julgado, esperou recursos, né? E depois o consequente trânsito em julgado, e depois entrou numa fase de cumprimento de sentença. E fica lá, perdeu um tempão, às vezes, na penhora, que nós vimos que a penhora pode ter incidentes, né? A penhora tem alguns trâmites burocráticos ali que nós já analisamos. E aí chega aqui na fase da avaliação, vai para um oficial de justiça sem preparo, que não fundamenta o laudo dele, né? Então, isso pode, quando não há uma fundamentação, quando você não tem critérios claros para saber que tipo de valor, por que chegou nesse valor, isso vai dar margem para outra parte, né, geralmente o devedor, impugnar aquilo. Né? Os incidentes geralmente são causados aqui, geralmente pelo devedor mesmo, né, pelo executado. Então, isso é o que a doutrina também chama de caixa preta. Né? Então, isso é um ponto de preocupação, né, aqui no âmbito das execuções. Bom, então olha só. Agora, então a regra é que ele seja feito pelo oficial de justiça, né? E olha que interessante, há uma abertura para prova técnica. Então, olha, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução comportar, né? Porque conhecimento especializado nós estamos falando de perícia, realização de perícia, prova pericial. Lembre-se da prova pericial. A prova pericial, ela é composta por 3 âmbitos de atuação. A perícia, ela pode ser o exame, pode ser a avaliação, ou a inspeção, né? Então, olha aqui a utilidade prática da avaliação, para se atribuir valor, né? Então, mas a questão é uma prova pericial, então a prova pericial tem honorários periciais, e honorários periciais, obviamente, vai ter um custo, né? Às vezes um custo razoável. Então, por isso que tem que se averiguar se a execução comporta aquilo. Então, vai depender do valor da execução, obviamente. Né? Então, geralmente são execuções maiores, execuções de valores maiores, que vão comportar uma prova pericial para se atribuir valor. Né? Então, o juiz nomeia um avaliador, né? E vai fixar um prazo de 10 dias para a entrega do laudo pericial. Então, tudo o que a gente estudou sobre prova pericial, né, vai se aplicar aqui, né? Então, essa questão da admissibilidade, né? Então, é necessário conhecimento técnico, conhecimento especializado, então isso tem que ser argumentado, né? Vai haver nomeação de um perito, se não tiver um avaliador judicial, né? Geralmente nunca tem avaliador judicial, então aí nomeia um perito. Aí as partes vão ter ali 15 dias, por exemplo, para impugnar, né, suspeição e impedimento. Por quê suspeição e impedimento? Porque o perito ele precisa ser imparcial. E como nós estamos falando aqui de uma prova pericial, então nós precisamos dessa necessária imparcialidade. Então as partes vão ser informadas acerca da capacidade técnica desse perito, né? Então ele tem que apresentar o seu currículo, tem que apresentar a sua proposta de honorários, né? Isso é o contato profissional. Ele tem esse dever ético de apresentar, então, proposta de honorários, qualificação técnica, currículo, né? E o seu contato. Ok, formalidade. Por quê? Porque as partes vão poder impugnar depois. Verificando, por exemplo, que aquele perito não possui capacidade técnica, ou aquele perito ele não é imparcial, né? E as partes também, como nós estamos falando de uma prova pericial, as partes poderão também indicar assistentes técnicos. Então, há uma abertura do contraditório aqui. Então, as partes podem, querendo, indicar assistentes técnicos, né? Então, esse é um ponto de amarração muito interessante. Lembrando que o assistente técnico, né, o assistente técnico está no interesse das partes.
no interesse das partes. Então, a parte interessada, ela vai ter que bancar o seu assistente técnico, né? Para acompanhar a realização daquela perícia. Acompanhar aquela perícia. Então, repare, o perito tem que ser imparcial. O assistente técnico, não. O assistente técnico é parcial. Parcial. Então, as partes podem, né, quando elas forem se manifestar sobre aquele perito que foi nomeado, elas podem impugnar, então, por suspeição e impedimento, pode impugnar a incapacidade técnica, ele tem que ser um expert na área, tem que demonstrar isso. As partes podem indicar assistentes técnicos também, assim como lá na prova pericial aqui também, mas é claro, né, o assistente técnico vai ser bancado pela própria parte que o indicou, né, é por conta e risco da parte que indica o assistente técnico, e apresentar quesitos. Quesitos. Né? Geralmente a avaliação não se tem muitos quesitos. Né? Então, quesitos são perguntas, lembram? Perguntas. Então, óbvio que há essa abertura. Sempre que for falar em perícia, nós temos a abertura para se formular perguntas. As perguntas que vão ser respondidas pelo perito. Né? Pois bem. Então, tudo isso, né? E incidentes, nós temos aqui incidentes relacionados a justamente isso, a questão da capacidade do perito, a questão dos honorários, que tem que apresentar sua proposta de honorários periciais, né? Não vai fazer isso de graça. Então, isso gera incidentes. Às vezes o perito é muito caro, então a parte vai lá e impugna. Assim como lá na prova pericial, é possível que as partes de comum acordo apresentem o seu árbitro ali, né, o seu perito, né, que vá conduzir, né, aquela avaliação, é perfeitamente possível, né? Então, e se houver uma divergência muito séria entre as partes, né, acerca do valor dos honorários periciais, o juiz ele pode arbitrar o valor dos honorários, né, periciais. Eu acho uma norma bem complicada, né? Imagina o juiz atribuir valor ao seu trabalho, né? Falando, não, você está cobrando muito caro, então não, você vai cobrar só metade daquilo que você está cobrando. Eu acho isso bem constitucionalidade duvidosa, né? Então, meus caros, nós temos então essa abertura, né? Eu lembro de um caso, assim, um professor aqui da instituição me contou um caso interessantíssimo. Ali, né, no campus 2, né, da Facts, atrás ali, nós temos uma casa na esquina muito bonita, que eles falam que é aquela casa da igreja, diz que é o padre, né, da catedral que mora ali. E aquela casa é antiga, ela não parece, mas ela é bem antiga. Não sei se tinha outra casa, depois reformaram, enfim, não sei. Mas me falaram que na década de 50, 60, uma coisa assim, eu lembro que era há muito tempo atrás, 60 anos atrás, lá nessa casa tinha um tapete muito grande, um tapete todo enrolado lá, um tapete de 30 metros. Era gigantesco e pesadíssimo. E aquele tapete estava lá, encostado, né, juntando só poeira. Então, deve dar trabalho danado, um tapete desse tamanho. Diz que ele iria da entrada da igreja até o altar. E esse padre, a igreja estava precisando de dinheiro, na época, ele falou, vou vender esse tapete. Não tem utilidade nenhuma, está aqui encostado, não vou utilizar, é muito pesado, dá muito trabalho para limpar. Eu vou vender esse trem. E vendeu. Só que esse tapete ele tinha peculiaridades. Além do tamanho, né, que é incomum, ele era italiano. Ele tinha sido uma encomenda do Vaticano, mandado para cá. Então o valor dele era um valor assim, só de ter vindo lá da Itália, né, encomenda do Vaticano, só isso aí já fazia o valor assumir patamares altíssimos, né? Então apareceu lá um interessado perguntando, quanto você quer? Tô te falando do jeito que me falaram, né? Aí falou, tipo, quero 10 mil. Aí o interessado falou, 10 mil? Tipo assim, só isso? Só isso? Né? O cara foi lá e, na hora, falou, não, agora. Comprando agora esse tapete. Né? Até foi um exemplo de lesão, né? Lá do direito civil, né? Quando o bem é vendido um valor manifestamente desproporcional. Né? Então, perceba, quem é que pode avaliar um tapete desse? Pode ser qualquer um? Não teria que ser um especialista em tapetes? Né? Então, imagina chegar lá um oficial de justiça e ver um tapete daquele e falar, vou penhorar esse tapete.
Vou aqui, R$ 3.000. Joga lá R$ 3.000. Né? O tapete valeria no mínimo uns 500 mil. No mínimo. Né? Então, eu achei curioso esse caso, né, que me contaram, eu acabei mentalizando ele, decorando, porque eu me lembrei da aula de avaliação na hora. Né? Na hora, eu falei assim, olha, vai ser um belo exemplo para você estar, né, em sala. Então, olha que curioso, né, esse caso, né? Quadros, né? Diz que tem um uberabense aqui que tem um quadro Matisse na sala dele. O quadro Matisse, se for ver essas casas de leilões, né, Sotheby's, né, os quadros são leiloados no mínimo por 10 milhões de dólares. Dólares. Você imagina você ter um quadro na sua casa de 10 milhões de dólares. Um quadro, né? Então você imagina, chega um oficial de justiça lá, olha para aquele quadro, fica olhando, ele nem sabe quem é o Matisse, né? Dos pintores mais renomados do mundo. Ele é da estatura de um Van Gogh, ele é da estatura né, de um Picasso, na Europa, pelo menos. Né? Então, tem que ser alguém da área. Tem que ser alguém da área. Pedras preciosas, né? Então, tem gente que entende, tem gente que não. Qual a diferença de uma pedra preciosa e uma bijuteria? Enfim. Então, são situações que, por vezes, se não raro, podem ensejar conhecimento especializado para se atribuir valor. Não é? Então, o sistema, ele previu, ele deu essa abertura para que tenhamos, então, um avaliador, se for necessário, um conhecimento técnico especializado para a realização dessa avaliação. Né? O juiz vai nomear esse avaliador, assim como acontece lá nas perícias, né, normais, ele nomeia e fixa um prazo. Aqui, o prazo é de 10 dias. Né? Então, se houver um avaliador na comarca, na subseção, o juiz tem que nomear esse avaliador. Se não tiver, ele nomeia um perito, né, da confiança dele. Né? Então, esse é um ponto de amarração interessante. Né? Então, tem que ser alguém com qualificação. Né? Nós já até vimos isso. Né? Então, o perito tem que apresentar sua qualificação, sua formação, para propiciar a mensuração, para propiciar que ele esteja habilitado, uma condição de habilitação para ser um perito, tá? Ter qualificação na área. Então, e essa abertura que eu te disse, para nomear um assistente técnico, né, o STJ até já se posicionou com relação a isso, né? Então, a avaliação, ela é desenvolvida em contraditório, sim, e uma das formas de você desenvolver, fomentar, instrumentalizar o contraditório é permitir que as partes participem, né, dessa atribuição do valor ao bem penhorado. Então, uma das formas de participação é justamente por meio de assistentes técnicos, né? Então, esse é um ponto bastante interessante, tá? Bom, o outro artigo aqui fala de situação de não realização da penhora. Não realização da penhora. Da avaliação, perdão. Não se procederá à avaliação quando? Se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Ou seja, a parte indicou bem a penhora e já disse, olha, esse bem vale tanto. Aí, a outra parte, né, por exemplo, a outra parte vai lá, é devidamente intimada para se manifestar sobre esse valor atribuído. A outra parte fala, ok, tá certo, o valor está correto. Então, uma parte estimou o valor e a outra aceitou. Então, lembrando que nós estamos falando de direitos disponíveis. Aqui nós estamos falando de direitos disponíveis. Então, isso aqui é muito interessante. Né? Aliás, reparem o que diz aqui o parágrafo único. Né? Olha o parágrafo único que ele está dizendo. Eu entendo que esse artigo é inaceitável. Né? Ocorrendo a hipótese do inciso primeiro, uma parte falou que o valor é tanto e a outra aceitou, né? A avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Ou seja, aqui está prevendo um juiz ativista, um juiz interventor em relações que é de interesse exclusivamente das partes.
Então, me parece que esse artigo aqui é de constitucionalidade duvidosa, que permite um juiz ativista, um juiz que diga para as partes, não, vocês estão aqui superdimensionando, subdimensionando, então eu discordo. Eu vou mandar avaliar. Eu entendo que, mesmo que houvesse, por exemplo, um incapaz para ensejar um cuidado maior, uma intervenção, né, teria que ter incapaz envolvido aqui. Menor de idade, né, uma pessoa interditada, né, algum incapaz. Mesmo assim, o juiz não poderia atuar. O que o juiz deveria fazer? Se houver esse incapaz, ele tem que intimar o Ministério Público intervir nesse processo. Sempre que houver interesse de incapaz envolvido, né, o Ministério Público tem que intervir. Ok? Então ele teria que mandar intimar o Ministério Público e falar o seguinte: manifesto MP sobre a avaliação, né, feita para uma parte e aceitada pela outra. Então, manifesto MP. É isso que o juiz teria que fazer. Porque aqui o juiz está sendo ativista. O que é o ativista? Ele está agindo como parte. Ele não está agindo como juiz. Então, se uma parte falou que o valor é X e a outra falou, ok, está tudo certo. Então, o juiz não pode tratar as partes como incapazes. Não, vocês não são capazes de mensurar o real valor, né? Então, e nós estamos falando de interesses privados aqui. É interesse do credor em receber. Tanto eles podem fazer acordos no curso do processo, com base no artigo 190 do Código de Processo Civil. O artigo 190 do Código de Processo Civil, ele tem uma incidência forte aqui na execução. O 190, ele fala a possibilidade dos chamados negócios processuais. A possibilidade das partes criarem procedimento por encomenda. É a prerrogativa que as partes têm de criar o seu próprio procedimento. Lembra que eu te falei, olha, o parcelamento do débito aqui é 30% e o restante em 6 meses. 6 vezes. Né? Mas e se o credor recebe uma proposta do devedor o seguinte, falando, olha, eu não tenho condição de te dar os 30%. Aliás, nem 6 vezes. O máximo que eu posso fazer aqui, em 12 vezes eu consigo te pagar. 12 vezes eu consigo te pagar. Aceita? Se ele chega e fala, aceito, 12 vezes, sem entrada, sem os 30%, não compete ao juiz intervir nisso. É um acordo que as partes fizeram. Vai ser pago em 12 vezes. Né? Então, perceba, depois dê uma lida no artigo 190. Bem importante isso. O juiz só pode intervir se houver que verificar com uma parte como manifestamente vulnerável. Manifestamente vulnerável. Né? Então, essa possibilidade aqui, eu entendo que ela é bastante inoportuna, né, de constitucionalidade duvidosa, do juiz intervir na execução. E outra, é muito difícil o juiz intervir. Ele está tão ocupado com questões urgentes, mandado de segurança, né, tutela cautelar, tutela antecipada, né, processos que têm pedido de urgência. As execuções, eles não costumam dar muita atenção, não. Não costumam, não. Né? Então, verificar, não, eu vou fazer um fiscal aqui, o juiz fiscal da avaliação. Né? É bem difícil. E se ele exercer essa função de fiscal? Desconfie. Qual o interesse dele nesse processo? Né? Porque se ambas as partes estão de acordo, elas são capazes, né? Isso aqui é um objeto lícito. Tanto é lícito que o inciso primeiro autoriza. Autoriza. E outra, vai ganhar uma celeridade, porque não vai ser necessário fazer a avaliação. A avaliação, ela gera incidentes. A avaliação, ela trava o sistema. Ela trava o andamento da execução. Então, se uma parte chegou e falou assim, olha, esse imóvel, esse bem aqui vale 150 mil. O cara fala, ok, beleza, pode ser por 150 mil mesmo. Né? Segue o jogo. Segue o jogo. É isso que tem que ser feito. Né? Enfim. Então, às vezes, você vai encontrar dispositivos como esse, né? E você tem que questionar. Você tem que questionar, né? Então, mas olha só, o que nós temos aqui é os que justificam isso, né? Que falam, o juiz pode fazer isso, né? Esses que falam que o juiz pode fazer isso, eles falam o seguinte, olha, essa aceitação da avaliação, ela tem uma presunção relativa, né? De veracidade. E se é uma presunção relativa, ela comporta prova em contrário.
Então, por exemplo, autores como o Marinoni falam isso, né? Pode ser afastada pelo magistrado, afastada pelo juiz, se ele tiver uma dúvida fundada sobre o real valor da coisa. E aí ele determina uma nova avaliação. Mas, enfim, será que ele não está agindo como parte? Né? E outra, quando a gente fala presunção de veracidade, a gente está falando também de inversão do ônus da prova. Então, se algo é presumido verdadeiro, é a parte contrária que tem que provar que aquilo não é verdadeiro. E sempre a gente falar em ônus da prova, é atividade das partes, não é atividade do juiz. O juiz não tem que provar nada. O juiz apenas tem que julgar os casos que eles são apreciados, que eles são trazidos. Né? Essa é a função dele. Então o juiz não tem que provar nada. Então quando você fala, olha, é uma presunção relativa, o juiz pode afastar essa presunção e demonstrar que houve... enfim, para mim não desce. Não desce. Né? Então, é um ponto que eu acho bastante duvidoso. Então, ó, nós estamos falando de dispensa de avaliação. Tá? Esse 871 é a dispensa de avaliação. Outras situações interessantes de dispensa. Ó, de títulos ou mercadorias que têm cotação em bolsa. Então, não precisam da avaliação, porque vai ser comprovado com a certidão ou publicação no órgão oficial. Né? Títulos da dívida pública. Títulos, ações, né, de sociedades ou títulos de crédito negociáveis em bolsa, cotação em bolsa, né? Então, sempre que falar em cotação em bolsa, você vai pegar o valor da cotação do dia, porque o mercado é volátil, né? Uma hora está em alta, uma hora está em baixa, uma hora vale muito, outra hora vale pouco. Então, às vezes, se fosse fazer a avaliação, às vezes do dia da avaliação ia estar uma cotação, no dia da expropriação ia estar outro. Então, você pega a cotação do dia. Então, nós vamos ter, por exemplo, olha, vamos ter o credor, ele vai adjudicar essas ações, né? Ou vamos alienar as ações. No dia da alienação, você vê a cotação do dia. Qual é a cotação? Ah, tá valendo quanto a ação? Ah, tá valendo R$20 a ação. Você vê a cotação do dia. Tá? Comprovado por certidão ou publicação no órgão oficial, né? No caso, CVM, né? Tá? Então, bem interessante essa perspectiva. O CPC deu uma atualizada também com relação a bens, né? Como veículos automotores ou quaisquer outros bens, né, cujo preço médio pode ser conhecido por meio de pesquisa por órgãos oficiais ou anúncio de vendas, né? Como a FIP, né? Então, a FIP foi criada para atribuir um valor médio aos automóveis, né? Não só automóveis, né? Todos os bens móveis dessa natureza, né? Obviamente. Então, e hoje em dia nós temos sites, né, que atribuem valor, né, metro quadrado, né, conforme a localidade. Você tem, então, uma gama, né, de sites, de aplicativos, né, como eu estava comentando, que você consegue mensurar os valores facilmente, né? Então, basta, então, você, por exemplo, um automóvel que foi penhorado, você verifica qual é a tabela FIP daquele carro, né? Então, e aí você comprova, né? Junta aquilo ali nos autos, né? Falando, ó, aquele automóvel vale R$48.000, conforme a tabela FIP dele, né? Cotação do dia e tal, né? Então, é perfeitamente possível hoje. Isso acaba dispensando a avaliação, tá? Então, é bem interessante, né? Porque você tem ali a chamada cotação do mercado, né? Então, e você trazendo, hoje em dia você digita no Google, né, você acha tudo isso, né? Então, só você juntar nos autos e que a avaliação vai ser considerada feita, e logo não precisa de oficial de justiça ir lá, muito menos nomear algum avaliador, tá? Então, é bem interessante essa abertura aqui do sistema. Bom, aqui algumas formalidades. Esse artigo 872, ele fala de algumas formalidades da avaliação, né? Então, seja a avaliação feita pelo oficial de justiça, né? Ou seja o caso de uma perícia, né? Realizada pelo avaliador,
Então não importa, né, uma ou outra, né? Então ambos têm que fazer a vistoria, né, e o laudo, né? No caso do oficial, está dito aqui, o oficial ele faz a penhora, um auto de penhora, e logo em seguida ele anexa um auto de avaliação. A palavra auto, né, ela significa descrição. Descrição, tá? Descrição. Então, auto de penhora, descrição do bem penhorado. Auto de avaliação, né, quais são os critérios que o oficial de justiça utilizou para se atribuir valor, tá? Então, e se for feita a perícia, né, também, né, vai ser, de novo, aqui está falando sobre prazo fixado pelo juiz, né, não precisava, né, mas não importa, em qualquer dessas hipóteses, seja feito pelo oficial de justiça, seja feito por um avaliador, então tem que haver a descrição dos bens, suas características e o estado em que se encontra, né, se é em bom estado de conservação ou não, e, obviamente, nós estamos falando de avaliação, então também temos que ter o valor desses bens, né, então, isso aqui é um patamar mínimo, né, até para se propiciar o contraditório, né, então, e se o oficial de justiça não coloca essas características, né, o estado em que se encontra, né, não descreve o bem, a avaliação dele é nula, tem até precedentes do STJ sobre isso. Teve um caso aqui em Conceição das Alagoas, o meu pai era juiz lá, né, ele me contou, eu lembro dele e o promotor, eles eram muito amigos, e eles estavam contando essa história, eu escutei, eu não tinha entendido nada, né, depois que eu fiz direito, eu fui entender a piada, né. O oficial de justiça foi lá numa determinada localidade, né, para proceder uma penhora, e não encontrou nada, né, mas aí ele encontrou um crucifixo, não sei se era de ouro, se era de prata, o que era, né? E aí ele falou, né, que procedeu a penhora de um crucifixo da marca INRI, né? E estava em bom estado de conservação, né? Então, os crucifixos, né, que vem, obviamente, né, com a alcunha ali de Jesus Cristo, né? Todos vêm escrito INRI, né? Então ele achou que a alcunha INRI, né, era uma marca, né? E colocou isso na avaliação ali, na descrição, né, da penhora. E naquela época não tinha, eram separadas, né, as funções do avaliador. Então ele fez a descrição do crucifixo como sendo marca INRI, né, e falou que estava em bom estado de conservação. Então ele fez a penhora do crucifixo, né. Enfim, na época, obviamente, eu não tinha entendido nada, né, porque eu era moleque, mas agora eu entendo. Bom, esse laudo, né, de avaliação, né, então ele é obrigatório, né, obviamente, né, tanto for feito pelo oficial quanto pelo avaliador, né, para que se possibilite o controle, né, da atividade desempenhada por esse coadjuvante, né, do Poder Judiciário, né. Então, e óbvio que se ele não tiver um mínimo de fundamentação, esses elementos aí que nós estávamos descrevendo, ele vai ser nulo, né, ele vai poder ser impugnado pela parte interessada, tá? E o que eu acho curioso aqui, né, esses parágrafos aqui são bem interessantes, especialmente o parágrafo primeiro, que diz o seguinte, olha, no caso de penhora de imóvel, se esse imóvel permitir uma divisão, eles chamam aqui de cômoda divisão, né, a avaliação ela vai ser feita em partes. Ou seja, olha, penhorou um sítio, o sítio tem 10 hectares. Pelo valor da execução, não é necessário penhorar toda a fazenda, todo o sítio. Basta penhorar, por exemplo, 4 hectares. Os 4 hectares são suficientes para pagar a dívida, mais os honorários, mais os custos, mais os juros, né? Mais as despesas processuais, ok. Então, caso isso aconteça, né, comportando divisão, então o oficial, né, ou quem o seja, né, o avaliador, ele vai fazer a avaliação por partes, né? Então ele vai apresentar um memorial descritivo,
né, e sugerindo possíveis desmembramentos, dizendo o seguinte: olha, são 10 hectares, né, não é necessário penhorar o imóvel todo, esse imóvel comporta divisão, a chamada cômoda divisão, então é perfeitamente possível que a gente consiga atender os anseios da execução penhorando e apenas 4 alqueires, né, deste imóvel. Então, é bastante interessante essa regra, né? Então, até para menos expoliar o devedor, né? Então, se o bem admite uma cômoda divisão, né, deve o avaliador, né, quem quer que seja, sugerir essas possíveis divisões. E é sempre levado em conta o valor da dívida, né, a ser paga, né? Então, é claro que quando ele apresenta essa proposta, tem que ouvir as partes, né? Para quem em 5 dias, né, está aí no parágrafo segundo, para que elas se manifestem, né? Agora, e se o imóvel não admite cômoda divisão? Por exemplo, uma casa. A casa não dá para você dividir ela no meio, né? Já está edificado. Não dá para você fazer igual nas novelas lá, que eles colocam uma faixinha no chão, né? Falando, ó, daqui para cá é seu, daqui para lá é meu. Igual a gente vê em novela, em filme, né? Briga de casal. Eles querem pôr faixas no chão, né? Faixas contínuas ou intermitentes, né? Para fazer a divisão, né, do que é meu do que é seu. Não dá para você fazer isso. Então, quando o imóvel não comporta divisão, o que o STJ diz? O STJ diz o seguinte: olha, não dá para dividir. Tem que penhorar o imóvel todo, tem que avaliar ele todo, tem que vender ele todo. Ah, mas tem lá o irmão do devedor que não deve. Imagina lá, tem uma casa que é minha e do meu irmão. Meu irmão chama Danilo, né? Murilo Danilo. Então, eu sou um devedor. Nós temos essa casa. O outro coproprietário é o meu irmão Danilo. Ele não deve. Então, não tem como fracionar. Não tem como a gente dividir no meio a casa. Né? Se fosse fazenda, ok. Se fosse sítio, ok, né? Daria. Aqui não dá. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vender o imóvel todo. Então, você tem que vender o imóvel todo, então tem que avaliar ele todo. Aí pega a metade, que é do meu irmão, que não deve, dá para ele. Metade do dinheiro. E a outra metade nós vamos usar para pagar os credores. Os meus credores. Né? Então, é assim que os tribunais têm solucionado. Né? Então, se o imóvel comportar divisão, divide, fraciona e vamos fazer a divisão para pagamento dos credores conforme o valor do débito. Né? Como esse caso das fazendas aí, que é bem tranquilo de você mentalizar. Não comporta divisão, não tem jeito de dividir. Mas tem outros proprietários ali que não devem. Né? Então, nós vamos vender o imóvel todo, tem que avaliar ele na integralidade e vamos vender. E depois, o dinheiro obtido dá para aquele proprietário, coproprietário que não deve, dá a parte dele, e aquele que deve, a parte dele vai ser usada para pagar os credores. Tá? Então, tem vários precedentes da CJ. Precedentes antigos até, falando dessa possibilidade. Tá bom? Então, é bem interessante essa lógica, né? Então, e olha aqui, ó. Isso aqui é entendimento do STJ que foi introjetado aqui, né? Então, apresentada a proposta de desmembramento, as partes têm que ser ouvidas, ambas as partes, né, ouvidas no prazo de 5 dias. Lembra que eu te falei lá no início das aulas de execução? Eu falei, olha, gente, não há ampla defesa, mas há o contraditório. O sistema permite, aliás, o sistema impõe a observância do contraditório em todas as fases. Repare que nós já falamos de vários artigos aqui falando, ó, tem que ouvir as partes, tem que intimar o devedor, tem que intimar o credor, né? Então, a todo momento, nós temos aqui a necessidade do contraditório, tá? Este artigo 873, ele fala, então, de uma nova penhora, possibilidade de realização de uma nova penhora, né? Penhora, tô com a penhora na cabeça. Nova avaliação, perdão. Tô com a penhora na cabeça, né? Vira a chave, né? Como se diz. Essas hipóteses de nova avaliação, como nós estamos criando um incidente, né, que vai travar a execução, que vai pedir para ser feito de novo, né, uma nova avaliação, então essas hipóteses são taxativas. Então, são só essas situações e pronto, acabou. Né?
E é curioso que aqui também tem uma prerrogativa do juiz ativista, né? O juiz pode determinar de ofício, né, a nova avaliação, se ele verificar que há um erro, né? Então, e a fundamentação que utilizam, né, para falar para o juiz, olha, o juiz ele pode mandar fazer uma nova avaliação, além, complementa aquele caso que nós comentamos, né? Então, eu estou lembrando aqui que alguns doutrinadores falam o seguinte, olha, é para evitar enriquecimento sem causa. Enriquecimento seja do exequente quanto do adquirente do bem executado, né? Então, para evitar uma expropriação por um valor incompatível, né, com aquele valor real. Eu acho isso bem, já comentei isso com vocês, né, bem questionável, né, porque nós estamos falando de direitos disponíveis, né. Então, a questão aqui é, primeira hipótese, ó, quando qualquer das partes arguir de forma fundamentada, essa é a grande questão, de forma fundamentada, né, então tem que ser um motivo sério, né, então, embasado por, geralmente, prova documental, né, claro. Se houver algum erro na avaliação, ok, aqui não há muita dificuldade, mas aqui também fala dolo do avaliador. Aqui eu já acho uma situação muito difícil, muito improvável, né? Você ter uma prova cabal de que houve uma intenção, dolo do avaliador em subavaliar ou superavaliar, né? Ok, não é impossível, mas é improvável. É bem difícil isso ocorrer na prática, né? Agora, erro na avaliação, né? Ok, isso aqui é o que mais ocorre. Olha esse exemplo que eu te dei do tapete, né? Do tapete. O tapete, por exemplo, foi avaliado em 10 mil, mas peraí, ele vale 50 vezes mais. 50 vezes, né? Ou avaliou um quadro do Matisse como sendo um quadro normal, de um artista normal, né? Avaliou ele, por exemplo, em 10 mil, 20 mil reais. Pô, o quadro vale 10 milhões de dólares. Então, houve um erro. É um erro crasso, né? Um erro na avaliação. Então, você pede uma nova avaliação. Mas, é claro, vai ter que fundamentar, né? Por que houve um erro? Porque você está criando um incidente. Então, você vai ter que trazer para a execução, né, uma prova documental que demonstre que houve esse erro na avaliação, né? A questão do dolo do avaliador também está aqui aberta a possibilidade, mas eu acho ela muito difícil de ocorrer na prática, né? Você ter elementos para demonstrar isso, né? Enfim, né? Se houve dolo, né, e foi feito por um agente do Estado, né, então talvez ele tenha cometido um crime, né? Um crime. E então você tem que ter uma prova cabal, né, com relação a isso, né? Ou crime ou improbidade, né? Das duas, uma, né? Ou as duas, né? Porque nós temos várias hipóteses de improbidade que também configuram um crime, né? Então, eu acho complicada essa parte do dolo do avaliador. Então, mas enfim. Tá, abre a possibilidade. Essa aqui é uma hipótese muito comum, essa do inciso 2. Se verificar posteriormente a avaliação, então após a avaliação, se verificar que houve majoração, olha que beleza, ou diminuição do valor do bem. Meus caros, não sei se vocês estão acompanhando, mas o preço dos carros disparou. Né? Eu sou um cara apaixonado por carro, então eu estou sempre monitorando, estou sempre pensando em trocar de carro. Eu nunca estou satisfeito. Minha esposa vive me acusando disso. Eu acho que ela está certa. Então, eu percebi que o preço dos carros disparou. O carro que era 50 mil estava custando 80. O carro que era 100 está custando 160, 170. Tá uma coisa de louco, né? Então, você vê caminhonete Hilux, né? Essas Hilux que eram 150 mil, 140 mil, tá 250, 300. Eu tive um anúncio de 300 mil numa Hilux. Aquela SW, né? Aquela perua, Hilux SW, tá 358. A gente tá preço de BMW, de Mercedes. Meu Deus, não sei onde vai parar. Um Gol, né? Por 80 mil. Gol. Gente, o que é carro popular, então? Não existe mais. E outro, o salário da gente não está subindo, né? Depois falam que não tem inflação. Meu amigo, pega o patamar dos carros, né? E o que eu acho curioso é que até os usados subiram de preço. Os carros usados.
né? Então, eu estava monitorando alguns carros, eu percebi que os carros dispararam de valor também, os usados. Eles estão acima da tabela FIP, né? Eu até fui ver o meu, né? Quando eu paguei, o tanto que eu paguei no meu carro atual, e fui ver a FIP dele, é, é, ele valorizou R$ 7.000 com relação ao valor que eu paguei. E eu tô com esse carro que tem uns 7 meses só, né? Então até a FIP subiu. Então olha que curioso, né? Geralmente eu usava o carro como exemplo para falar de diminuição do valor do bem. O carro sempre foi um exemplo, né? Para a gente falar, olha, à medida que o tempo passa, né? Se você fizesse um acompanhamento da FIP, você ia ver que cada mês o seu carro está valendo menos. Menos. Virou o ano. Dá uma despencada boa do valor do preço, né? O valor do preço. Então, o carro sempre foi um exemplo para falar de diminuição do valor do bem. Agora, por causa da pandemia, os carros estão subindo de preço. Até os usados. Até os usados. Né? Até as garagens, eu reparo muitas garagens, você vê direto ali, comprando os carros. Os caras estão. Um fenômeno está acontecendo nas garagens agora, eles estão preferindo vender carro novo, que a margem de lucro está sendo maior. Tem uma garagem lá no centro, lá na Santos Dumont, que a maioria dos carros deles é zero. Minoria é carro usado, seminovo. Minoria. E se o carro tiver pouca quilometragem, aí que eles usam para cobrar mais mesmo. É incrível. É incrível. Né? Então, o mercado ficou louco. Ficou louco. Então, eu geralmente usava diminuição do bem, situações normais, né? Da depreciação que os carros sofrem. E majoração, imóveis. Imóvel, a tendência é que eles aumentem o valor. Né? Que eles se valorizem. Então, às vezes, tem um hiato, um lapso de tempo razoável entre a penhora e a avaliação. Ou a penhora e a expropriação. Né? Quando penhorou no início de 2020, né? E vai ser vendido agora. Houve uma mudança de preço. Né? Às vezes, uma mudança significativa. Né? Então, você pode pedir uma nova avaliação. Então, olha que interessante, né? Então, no caso de majoração de preço ou diminuição do preço do valor do bem, então você pode pedir uma nova avaliação, né? Então depois, não sei se você está acompanhando, veja o valor dos carros, né? Que loucura que virou. Carro zero. Gente, nós vamos virar uma Cuba. O que é Cuba? Cuba, os carros eles são tão antigos, porque não tem uma renovação. As pessoas, para comprarem carros novos, elas precisam ter capacidade econômica. Então, o que vai virar? Se você não tem dinheiro para comprar um carro popular de 80 mil, carro popular de 80 mil, que loucura, né? Então, eu estava vendo um comparativo de uns anos atrás, 80 mil era um Corolla top, você comprava. Agora o Corolla está 150, 160 mil, que é preço de BMW. Meu pai gosta de BMW, Audi, né? Então, eu lembro que ele comprou uma BMW maravilhosa, né? Pagou 150 mil. Hoje, 150 mil, você compra Honda HR-V. Honda! Né? Sendo que há pouco tempo atrás você comprava BMW, Mercedes, você comprava aqueles carros. Né? Não sei o que está acontecendo, não. E onde nós vamos parar com isso. Né? Mas vamos ver. Vamos ver. Bom, aqui de novo, né? Se o juiz tiver dúvida fundada sobre o valor atribuído do bem na primeira avaliação, então ele pode determinar uma nova avaliação. Né? Então, o juiz ativista, né? De novo. Aqui. Então, o 480, né? Fala deixa eu pegar aqui o 480 que deu branco. Código de Processo Civil. Tá. Aqui fala quando a perícia não tiver suficientemente esclarecida. Então, se a perícia não tiver suficientemente esclarecida, né, aplica-se a
artigo, o juiz pode determinar uma nova perícia, né? Então, olha aqui o 480 do CPC, pus aqui. O juiz determinará de ofício o requerimento da parte a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então, esse artigo também ele afirma que o juiz não está vinculado à perícia, não está vinculado. Ele pode determinar uma nova perícia, então, se verificar que ela não tem elementos suficientes para esclarecer aquele ponto, né, e ensejou a realização da perícia. Então, e essa segunda perícia vai ter que por objeto os mesmos fatos do que recaiu a primeira, óbvio, né, e tem que corrigir eventual omissão ou inexatidão nos resultados que conduziu à primeira, né, óbvio, né. Então, e todas as disposições que foram fixadas na primeira perícia têm que ser seguidas também na segunda, né. E olha que interessante, a segunda perícia não substitui a primeira. Então o juiz vai fazer tipo uma análise comparativa. Então não é uma segunda perícia, uma segunda avaliação que anula a primeira. Ele vai pegar as duas e vai fazer uma análise comparativa. Então analisar, por isso que fala que apreciar o valor de uma e outra, né? Uma e outra. Então, bem interessante essa perspectiva, né? O juiz tem que estar com muito tempo, viu, para fazer isso daqui. Muito tempo, né? Então, eu acho bem improvável isso acontecer. Por isso que eu disse para vocês, se isso acontecer, você desconfia, abre o seu olho. Né? Os juízes estão tão assoberbados. Né? Aliás, é uma questão muito interessante para você prestar atenção. O que está acontecendo? Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de reforma que vai transferir as execuções para os cartórios extrajudiciais. Eu não sei que o projeto vai vingar, né, se é o que vai atribuir para o cartório de protestos, né, ou para qualquer outro, ou se vai ser criada uma nova serventia, né, um novo tipo de cartório, né, mas as execuções elas são responsáveis pelo congestionamento de mais de 30% dos processos judiciais. Mais de 30% dos processos judiciais estão parados, alguns casos chega a 35%, 36%, né, são execuções. São execuções. Então, esse movimento chamado de desjudicialização da execução está ganhando muita força. Está ganhando muita força agora na época da pandemia. Eu estou vendo direto webinários, né, processualistas fazendo webinários sobre isso. Né, os congressos, né, viraram webinários. Né, então, os simpósios, né, que são congressos menores, né, então eles colocaram um nome chique, né, chamado de webinários. Então tá tendo, eu já vi pelo menos, este ano eu já vi 3 webinários sobre desjudicialização da execução, que é a transferência então da execução do judiciário, ou seja, não vamos ter mais processo judicial de execução, vamos transferir para um cartório de protesto, por exemplo. Vai ser feito tudo extrajudicialmente, tudo de forma extrajudicial, para desafogar esses 30%, 33%, 34%, 35%, né? Então, que é uma taxa de congestionamento muito grande, muito grande. Né? Então, eu conheço comarcas que as execuções não andam. Não andam, é uma tristeza. Uma tristeza. Né? Agora, com essas técnicas eletrônicas de penhora online, Renajude, você incluir o nome dos cadastros de título de crédito, né? Isso facilitou muito. Né? Melhorou muito a nossa situação, a situação do exequente. Né? Mas a execução ela sempre foi um vilão. Sempre foi um vilão. Né? Então você vê aqui o juiz preocupado com o valor do bem que foi avaliado. Só se for uma coisa assim, de magnitude muito grande, né? Um bem muito grande, igual uma falência de uma Zebu, né? Botina Zebu, né? Aquela lá na saída de Uberaba, lá perto do cemitério das Candongas, né? Aquele imóvel gigantesco, né? Que vale milhões, né? Então só se for uma situação excepcional como essa, né? Do imóvel que vale muito dinheiro, então é claro, às vezes pode dar uma diferença de valores considerável, né? Ah, valeu em 3 milhões. Aí depois, não, ele está impugnando, falou, não, isso vale muito mais, né? Então, aí, ok. Então, talvez seja necessária uma segunda avaliação. Então, aí eu até entendo que seria até razoável você ter um juiz mais atento aqui, né? Havendo uma fundada dúvida, ele determinar uma nova avaliação, né? Então, acho. Mas a maioria das execuções, os valores não são, assim, altos, né? Não são valores de milhões, né? Então, para exigir que o juiz tenha uma postura ativa como essa. Mas, enfim, tem essa abertura aqui para o sistema, né? Então,
Se você for adotar um sistema garantista, o que é o sistema garantista? É o juiz numa postura mais passiva. O juiz apenas como um espectador. É o juiz que, de fato, só julga aquilo que é pedido pelas partes. Basicamente isso. O processo ele é interpretado, ele tem que ser interpretado como instrumento de garantia das partes contra o abuso do Estado. E não como instrumento da jurisdição para dar poderes ao juiz para o juiz fazer o que ele quiser. Esse é a grande crítica do garantismo, né? Porque essas versões instrumentalistas, igual vocês devem ter estudado em teoria geral do processo, né? Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarca, né? Utilizam a teoria instrumentalista, falando que o processo é um instrumento da jurisdição. Por isso que tem esses poderes aí para o juiz. Né? O juiz pode anular, né, uma avaliação, determinar uma nova avaliação, né? Se ele tiver uma dúvida, se uma parte fez estimativa, a outra concordou, né? Ele está desconfiado, o juiz não concorda, o juiz manda refazer. Isso aí é processo como instrumento da jurisdição. E essa não é a melhor interpretação. O sistema processual, o processo existe como instrumento de garantia das partes contra o abuso do Estado. Contra o abuso do Estado. Né? Processo é liberdade. Você tem as regras do jogo previamente pré-fixadas, você sabe o que vai acontecer. Porque as regras estão ali. Então, quando você dá poderes para um juiz agir, né, conforme o humor dele, né, então você está agindo como, você está interpretando o sistema processual como sendo um instrumento da jurisdição e não como uma garantia para as partes. E nós estamos falando de devido processo legal, que ninguém será privado de seus bens, aqui na execução, nós estamos falando de bens o tempo todo, né, sem o devido processo legal. Então, o que você espera é que o juiz seja um garante das regras do jogo, igual um árbitro no futebol. Né, igual um árbitro. Então, o juiz, no árbitro, no futebol, no vôlei, no basquete, ele não pode participar do jogo. Ele tem que ficar distante, apenas vislumbrando se as regras do jogo estão sendo aplicadas ou não. Você imagina um árbitro batendo pênalti? Né? Então, ou um árbitro cabeceando a bola para dentro do gol ou para fora do gol, agindo como um zagueiro, né, dando passe de calcanhar, a bola vai passar no meio das pernas dele, ao invés dele abrir as pernas para a bola passar, não, ele dá um passe de calcanhar e coloca o atacante do outro time na cara do gol, né? Então isso é absurdo, absurdo lá no futebol. Por que não é absurdo aqui no processo? Por que muitos festejam esses poderes para o juiz agir com parcialidade em prol de um? Se o juiz é parcialmente positivo para uma pessoa, ele é parcialmente negativo para outra. Então, esses dispositivos, como esse aqui, inciso terceiro, que eu estou comentando, do artigo 873, e aquele outro, né, que nós comentamos também, é o parágrafo único aqui, né, uma parte estimou o valor, a outra concordou, aí o juiz chega lá e fala, não, né, não aceito, né, é o juiz ativista, é o juiz que está usando o processo como sendo instrumento das suas vontades, instrumento da jurisdição, e não como garantia das partes. Enfim. Bom, aqui uma análise consequencialista, né? Após a avaliação, então depois que você tem lá todo o desfecho, né? Tem o valor então atribuído àquele bem, então a requerimento aqui, ó, que interessante, olha como o sistema é esquizofrênico, né? Aqui fala que tem que ter o requerimento interessado, então tem que ter a parte pedir. Olha que curioso, né? Olha a esquizofrenia, né? Uma hora dá poder para o juiz, outra hora fala, não, o juiz só vai poder agir se a parte pedir. A parte não pedir, o juiz não pode. Isso está dito aqui. Se a parte, quando fala a requerimento do interessado, a requerimento da parte, então o juiz não pode agir de ofício. Olha que curioso, né? Então o artigo anterior e o artigo 871 dão poderes para o juiz agir de ofício. Agora aqui não. Aqui fala, não, tem que ter requerimento do interessado. E se o juiz agir de ofício, é nulo. Essa é a consequência. Nulo. Enfim, não desce. Né? É muita inconsistência. Então, há requerimento do interessado e, olha o contraditório, ó, ouvida a parte contrária. Então, me parece que esse dispositivo ele foi feito por uma pessoa garantista, 874, esse outro foi feito por um instrumentalista, né? Então, cada hora é feito por um tipo de processualista, de visão de mundo, né? Então, ora, quem interpreta que o processo de instrumento da jurisdição,
que o juiz tem superpoderes, ora, é instrumento das partes, garantia das partes contra o arbítrio do Estado. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que preparar a sua mente para você ler, quando você vê o juiz tem poderes, você fala instrumento da jurisdição. E aí, meu amigo, você está apenas você é apenas um passageiro naquele trem. Você não apita nada. O trem vai para onde ele quiser. Né? Eu acho perigosíssimo isso que dá poderes para o juiz. Né? Então, a legalidade não é uma bússola, mas sim a vontade do juiz, é um voluntarismo. Né? Então, é terrível. E os males, né, a questão do ativismo está aí, nessas cláusulas que dão poderes para o juiz. Então, ó, ele vai poder fazer o quê? Então, se a parte pedir, né, claro, então vai poder reduzir a penhora ou vai poder ampliar a penhora. Reduzir a penhora se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito exequente e os seus acessórios. Ou seja, ó, o bem vale muito mais do que o valor da execução. Por exemplo, penhorou uma fazenda de 2 milhões e a execução é de 100 mil. Né? Então, vamos reduzir a penhora. Ó, um alqueire paga tudo. Vamos supor que o alqueire está 200, né? 200 mil. Então, olha, penhorou a fazenda toda. Então, vamos reduzir isso para um alqueire. Né? 10%, né, da fazenda, 20% só. Enfim, né? Isso vai ser suficiente. Então, vamos reduzir a penhora. E se possível for, vamos também transferir, transferir para outro bem, se for possível. Por exemplo, ele tem essa fazenda aqui de 2 milhões, que foi penhorado, né? Mas ele tem também um terreno, por exemplo, num condomínio fechado, que vale 300 mil. Então vamos trocar, vamos substituir a penhora. Vamos transferir para outra. Então cancela a penhora da fazenda e vamos transferir para o terreno lá no condomínio fechado, que vai dar para pagar normalmente, tranquilamente. E para ele é menos oneroso, menos gravoso. Mas é claro, o juiz não vai poder fazer isso ponte própria, né, por vontade própria. Vai ter que fazer a requerimento, como a gente acabou de dizer. Né? Qual o inverso dessa moeda? Ora, e se o bem penhorado for insuficiente? Não der para atender? Né? Está insuficiente, não consegue pagar a execução. Então, nós vamos pedir para ampliar a penhora. Ou seja, o que é ampliar a penhora? Penhorou um bem, vamos penhorar mais um. Ou mais outro, ou mais outro. Né? Então, ampliar a penhora. Vamos pegar um leque de bens maior para atender a execução. Ou, se possível for, vamos transferir para outro bem mais valioso, né? Transferir para outros bens mais valiosos. Então, se o valor dos bens esperados for inferior ao crédito exequente, né? Então, é bem interessante essa perspectiva, né? Então, você pode pedir a redução da penhora ou a ampliação da penhora. Se aquele bem penhorado, que já sabe o valor, essa é a questão, nós já sabemos o valor. Então, esse valor que nós chegamos, ele atende a execução? É idôneo para expropriar e atender o interesse dos credores? Ou não é idôneo? Ah, não é idôneo. Não é idôneo por quê? Penhorou demais? Então, vamos diminuir o alcance dessa penhora. Para proteger o devedor. Agora, não. Penhoramos esse bem, mas ele não é suficiente para pagar os credores. Então, nós vamos para atender os interesses dos credores, então nós vamos, se possível for, penhorar mais bens. Se houver, né, claro. Se o devedor tiver. Né? Não tem tu, vai tu mesmo. Né? Também, se possível for, né, às vezes ele tem um bem mais valioso, então vamos cancelar a penhora desse bem, que é insuficiente, e vamos transferir para um bem mais valioso. E aí vai ter que fazer avaliação de novo. Né? De novo. Tá? Não está dito aqui, né? Não é dito. Não foi dito. Então, perceba. E realizada a penhora avaliação, isso aqui é a fase instrutória, né, que nós estamos comentando aí, nós vamos dar início à expropriação dos bens. Expropriação dos bens. Né? Então, perceba, fase instrutória, penhora e avaliação. Tá? Esse artigo nem precisava, né? Esse artigo 875, né, que fala do início da expropriação. Né? É meio óbvio, né? Mas o Brasil, né? O Brasil é terrível, né? O Brasil, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Né? Então, perceba
que aqui na avaliação nós podemos ter incidentes, né? Muitos incidentes, tá? Bom, e a fase expropriatória, nós já até comentamos aqui um pouco, né? Essa sistemática do CPC de 73, que ele foi reformado, né, na primeira década dos anos 2000, né? Então, nós temos esse panorama aqui, né? As técnicas expropriatórias vão ser a adjudicação, que é a técnica preferencial, tanto que eu pus aqui o número 1 para vocês, né? É a técnica preferencial. E se não for possível a adjudicação, então nós vamos tentar a alienação particular, que é geralmente o credor pegar aquele bem que foi penhorado e tentar vender no mercado, ele sozinho tentar vender esse bem no mercado, isso se chama de particular, né? Se não for lograr êxito, né, na alienação particular, né, nem foi possível a adjudicação, aí nós vamos tentar a alienação pública. Tentar a alienação pública. A alienação pública é em último caso, porque ela é dual, ela tem duas fases. Ela tem uma primeira fase, que é pelo valor da avaliação. Olha a avaliação. Todas elas, o parâmetro econômico é o valor da avaliação. Todas elas. Todas elas têm como parâmetro o valor da avaliação. Porque a avaliação é, de fato, a mensuração econômica do bem, né? A questão aqui da alienação pública é, você tem uma primeira fase, você publica edital, vão marcar lá a sessão, né, o leilão, né, o dia e horário marcado, ok? Vai ter um leiloeiro, né, um especialista, que vai conduzir isso, preferencialmente pela via eletrônica, para propiciar, né, um maior número de licitantes, né, de participantes. Então, só que nessa primeira sessão, se não aparecer ninguém, se ninguém der nenhum lance, e o parâmetro econômico é o valor da avaliação, se não aparecer ninguém, né, nós vamos marcar uma nova sessão. Vai ter que se publicar de novo o edital, marcar um novo horário, novo dia, novo horário, para fazer a segunda sessão. E essa segunda sessão, os lances são livres, desde que seja inferior a 50%. Então tem que ser partir de 50% do valor do imóvel, do bem penhorado, né? Pode ser um imóvel. Mas, então, essa alienação pública, ela é bem penosa para o devedor. Ela é penosa para o devedor. Porque o devedor vai ter o seu bem expropriado ali com desconto, 30%, 40%, né? Se tiver lance único, às vezes até 49% de desconto, né? Enfim, porque o lance é livre, desde que parta de 50% do valor. Então, essa alienação pública, que é o leilão, né? Ela, ou arrematação, também conhecido, alguns chamam de licitação pública, né? Então, ela é em último caso. Ela é em último caso. Só se fracassou a alienação particular, só se fracassou a adjudicação, aí sim nós vamos para a alienação pública. E lembrando vocês, nós já comentamos a penhora de frutos e rendimentos, que dependendo das circunstâncias, né, dependendo do caso concreto, é possível que ela seja o meio preferencial. É perfeitamente possível que ela seja o meio preferencial. Então ela passa na frente dos demais. Tanto que eu pus aqui as estrelinhas, né, para você tomar um certo cuidado, né? Bom, não vai dar tempo de eu falar da adjudicação, né? Então, a adjudicação, nós temos aqui algumas questões interessantes, né? Falando da abordagem conceitual, e falar aqui dessa questão da legitimidade, quem pode adjudicar, né? É bem interessante. Não é só o credor pegar o bem para si. Também nós temos a questão do cônjuge, companheiro, descendente, ascendente, né? Os demais exequentes. Então, isso aqui nós podemos ter alguns incidentes aqui bem interessantes para a gente comentar. Então, como não vai dar tempo de a gente falar hoje, eu vou deixar então para a gente falar da adjudicação, aí não vou falar então da adjudicação e da alienação particular, eu vou falar na próxima aula, tá? Então, esses dois institutos aqui da fase expropriatória, adjudicação e alienação particular, então eu falo na próxima aula, tá bom? E por hoje tá bom, teve ótimo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.